E aí, galera? Beleza? Tenho certeza que sim. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Lei Orgânica do Município de Santa Bárbara do Oeste. Da competência do município. Artigo 5º. O município tem como competência privativa legislar sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições. Então, é de interesse do município? Pode legislar. Fará por meio da Câmara Municipal, como nós veremos acima desses artigos na lei orgânica mesmo. Então, legislar sobre assunto de interesse local. Inciso 1º, elaborar o plano plurianual, que é um plano que vai viger por 4 anos. O prefeito entra, apresenta o plano plurianual, que vai ser votado no primeiro ano e vai valer pelos próximos 3 do seu mandato, mais um ano do próximo prefeito. As diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Por quê? Nós temos que dizer como serão feitos os gastos. Então, nós temos a fixação das despesas e a expectativa da receita, tudo por meio de lei. Inciso 2º, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, impostos, taxas, contribuições de melhoria, tudo que for do município, vai instituir por meio de lei e vai também cobrar. Fixar e cobrar preços públicos, tudo que tiver dentro do nosso direito tributário, que colocar o preço público, quem fixa é o município no serviço público, obviamente. Bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. O que quer dizer isso? Sem prejuízo da obrigatoriedade, ou seja, além de tudo isso, tem que prestar contas de tudo que está sendo feito com dinheiro público. Tudo isso por meio de leis, tá bom? Inciso 3º, dispor sobre a organização e execução de seus serviços públicos. Tem que dizer, o serviço é público, como que está executando e como que vai regulamentar essa execução. Inciso 4º, organizar o quadro de funcionários mediante concurso público, salvo cargos de confiança. Nós desejaríamos que tudo fosse por meio do concurso público, mas os cargos de confiança para assessoramento, cargos de chefia, direção, ainda são cargos de confiança de livre nomeação. Mas a maioria dos funcionários, concurso público, também por meio de legislação. Inciso 5º, dispor sobre a administração, utilização e alienação de seus bens, porque o município tem os bens. Então, por meio de leis é que vai dizer se vai vender, se vai emprestar, se vai trocar, permutar, também por meio de lei que vai falar sobre os bens. Inciso 7º, organizar e prestar os serviços públicos de forma centralizada ou descentralizada, sendo neste caso, então, serviços públicos. Por exemplo, a recolha do lixo é um serviço público, transporte coletivo é um serviço público, mas pode ser feito por meio de uma empresa terceirizada. É isso que está falando sobre prestar o serviço de forma centralizada, a própria prefeitura, ou descentralizada. E aí, nesse caso, por outorga as suas autarquias ou entidades paraestatais, por exemplo, o Departamento de Água e Esgoto em Santa Bárbara do Oeste. É uma autarquia, então vai prestar o tratamento de água e esgoto, esse serviço vai prestar pelo DAE. Ou B, por delegação a particulares, mediante concessão, permissão ou autorização. Aí nós já vamos entrar em lei de licitação, mas sempre responsabilidade do município. Inciso 8º, elaborar seu plano diretor. Toda a organização da cidade por meio de lei, o município é que legisla. Inciso 9, dispor sobre o perímetro urbano do município. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano, bem como as limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu território. Ou seja, vai dizer o que é o perímetro urbano, que inclusive tem um imposto, por exemplo, o IPTU, o que vai edificar, se aqui pode um prédio de 10 andares, só pode um prédio de 5 andares, tudo isso também o município é que vai ordenar por meio da legislação. E nós vamos ter ainda o Código de Posturas para falar sobre as edificações, sobre as residências e também prédios. Inciso 10º, estabelecer servidões administrativas necessárias ao seu serviço. É uma figura do direito administrativo para utilizar-se até mesmo de terreno alheio. Inciso 11, regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano. Ou seja, vai dizer como que as ruas serão utilizadas, as avenidas, as praças, também por meio de legislação. Determinando o horário, determinar o horário e os pontos de paradas dos transportes coletivos, os quais devem ser providos de abrigos. Então,
vai falar onde vai ter as paradas dos ônibus, tem que ter também a cobertura. B. Conceder, permitir ou autorizar serviços de transportes coletivos e de táxi. É o município que autoriza para que se tenha as concessões. Fixar tarifas de transportes coletivos. Fixar e sinalizar os limites das zonas de silêncio e de trânsito e tráfego em condições especiais. Disciplinar o serviço de carga e descarga. Fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. Fixar os locais de estacionamento de táxi e demais veículos. Tudo isso o município é que vai ao regulamentar os logradouros públicos. Fixar os locais de estacionamento de táxi e demais veículos. Disciplinar através de lei os serviços de guinchamento, transporte e guarda de veículos retidos, podendo executá-los diretamente ou através de terceiros. Então, ou o município vai ter um local para guardar esses veículos que forem apreendidos, ou então vai fazer por meio do Estado. Tranquilo até aqui? Fácil. Inciso 13. Prover sobre limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar, hospitalar, industrial e de outros resíduos de qualquer natureza. Por quê? A limpeza das vias, obrigação do município. Mas tem ainda, obviamente, o destino desse lixo e por isso também é obrigação do município toda essa tratativa. Inciso 14. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e similares, observadas as normas federais pertinentes. Então, vai falar sobre até barulho, questão de silêncio, tudo isso o município que vai legislar, observando as leis que nós temos dentro do Estado e também as leis nacionais. Inciso 15. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares e pronto-socorro, por seus próprios serviços ou mediante convênio com as Santas Casas de Misericórdia, ou instituições congêneres, ou seja, do mesmo gênero, assumindo esses serviços em casos de greves ou paralisações. Então, assistência à saúde, nós temos a previsão da Seguridade Social na própria Constituição Federal. Aqui já tem essa obrigação do município legislar sobre, e claro, também ser responsável. Inciso 16. Dispor sobre os serviços funerários e cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas. Então, serviço de funerário, cemitério, tanto transporte dos corpos, para enterrar também é do município legislar sobre isso. Inclusive, fazer com que haja os lugares adequados, tanto para enterrar, também como para velar os corpos e todas essas questões. Inciso 17. Regulamentar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Então, é também o município que vai legislar sobre essa questão de onde vai fixar cartazes, como vai acontecer essa publicidade, até para que não haja a poluição visual. Inciso 18. Dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. Dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência da transgressão da legislação municipal. Zoonose, como que vai acontecer em relação a esses animais. Inciso 19. Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais com a finalidade precípua de erradicação da raiva e outras moléstias que possam ser portadores ou transmissores. Então, aqui também, em relação aos animais, a obrigação da prefeitura, do município, é mesmo por conta das doenças. Inciso 20. Estabelecer e impor penalidades por infração de suas leis e regulamentos. Obviamente, se não tiver punição, como que vai ser cumprido, tem que ter esse temor também da punição. Parágrafo 1º. Entende-se por cargo de confiança a que se refere o inciso 4º os assessores diretos do prefeito, secretários municipais e diretores de autarquia, as quais terão suas funções vinculadas ao período da gestão administrativa para o qual foram indicados. Então, aqui só explicando o cargo de confiança que eu já tinha falado sobre direção, assessoramento. Parágrafo 2º. Os planos de loteamento e arruamento a que se refere o inciso 9 desse artigo deverão reservar, então, esse plano de loteamento e arruamento. A linha A, áreas verdes e institucionais, conforme legislação federal. B, vias de tráfego de passagem de canalizações públicas, de esgoto e águas pluviais.
no fundo de vales. E C, passagem de canalizações públicas, de esgotos e de águas pluviais com largura mínima de 2 metros nos fundos dos lotes, cujo desnível seja superior ao metro da frente ao fundo. Ou seja, colocou aqui obrigações para os loteamentos sobre áreas institucionais em relação à canalização de água, esgoto e águas das chuvas também, e sobre passagem de canalizações públicas de esgoto, de água de chuva e também com uma largura mínima. Perfeito? Artigo 5º, nós vimos completo, para que você continue estudando com a gente, a atribuição do município de legislar sobre assuntos de interesse local e sobre estas também atribuições, tá bom? Tudo isso para que nós possamos entender a lei orgânica. São serviços que a prefeitura ela vai desenvolver, vai legislar para regulamentar. Estamos juntos. No próximo vídeo, artigo 6º.